tremendo faz tempo, né, irmão? Mas é bom estar aqui. Peço perdão ao nosso pastor pela minha ausência. Até projetei vir na Santa Ceia, mas infelizmente, na virada de ano, 20 minutos da virada de ano, a gente nem comeu. Minha mãe caiu atrás de mim, sofreu um acidente, quebrou o pulso. E a gente só veio sair, foi dia 10, lá do hospital. Mas Jesus é bom, né, irmão? Sim ou não, irmão? Jesus é bom. 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta pastoral. Creio que Jesus irá falar conosco esta noite através da sua palavra. Capítulo 1, versículo... Vamos ler do versículo de número 6. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Amém? Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante ao Evangelho. Todos podem dizer amém? Vamos orar? Justo e maravilhoso Deus, queremos te louvar por tua palavra, bendizer o teu nome e te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. Somos gratos a ti pela graça a qual nos alcançou. E queremos te pedir, fala conosco através da tua palavra. É isso que te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja senta dizendo amém. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, falar desta segunda carta de Paulo a Timóteo, a qual nos direciona, podemos dizer que é a terceira carta pastoral. Quando olhamos, aleluia, a primeira que Paulo escreveu a Timóteo, completamente diferente. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, não estava passando pelas provações a qual ele estava passando na segunda. Na sua segunda carta, podemos ver que ele estava destinado à morte. Paulo, na sua segunda prisão, aleluia, já tinha o veredito e a sua sentença, que era morrer. A Bíblia nos diz que Paulo escreve esta segunda carta a Timóteo com um tema principal, que é a pregação da palavra de Deus, aleluia, que aquele que prega a palavra, ele tem que viver uma vida separada, santa, para glorificar o nome do Senhor. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo e deixassem a sua Bíblia aberta. Aleluia. Iremos decorrer, passear apenas nesse capítulo 1
da carta de Paulo a Timóteo, aleluia. E creio eu que iremos aprender, aleluia, e mastigar um pouco mais da palavra do Senhor. Quando olhamos, aleluia, que Paulo escreve a Timóteo com um propósito, aleluia, de, aleluia, aquecer o coração de um jovem pregador, um jovem, aleluia, portador da palavra de Deus. Acompanhe comigo no capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Paulo deixa algumas instruções, aleluia, como lembrança de como era os tempos passados da mãe e da avó de Timóteo. Aleluia, vemos que ele faz a citação dizendo, aleluia, que, aleluia, a fé da sua mãe e da sua avó não era uma fé fingida. Aleluia, se ele cita que existe uma fé, aleluia, sem fingimento, é porque existe por aí uma fé fingida, uma fé que só proclama, que só fala, mas não condiz com a perseverança da sua vida com Deus. Quando ele cita no capítulo 1, aleluia, e o verso de número 5, ele diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, aleluia. É porque existe pessoas, aleluia, que até se levantam, até pregam, até falam, mas o seu coração, aleluia, não guarda mais a palavra ou a perseverança da fé em Deus. Ele até prega, ela até fala, aleluia, mas ausenta do seu coração a firmeza da fé cristã. Paulo, ele exorta e lembra a Timóteo, dizendo: olha, a tua avó e tua mãe, aleluia, pagou um alto preço em oração. Minha missionária, aleluia, vemos que nos dias de hoje, aleluia, até aparenta ser dirigente, mas falta oração, falta joelho, falta, aleluia, jejum, falta separação, mas até se apresenta bem, aleluia, mas falta comunhão por detrás do microfone, até prega bem, mas falta oração, até fala bem, se apresenta bem, mas falta jejum. Mas Paulo começa a lembrar a Timóteo, aleluia, o primeiro ponto é: Timóteo, olha a tua mãe e a tua avó dentro de casa, os joelhos dela são diferentes, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Antigamente, dirigente era face no pó. Sim ou não, irmãos? Está todo mundo dando glória a Deus e entendendo a mensagem? Antigamente era de 7 da manhã, a dirigente já estava lá, mas não tem ninguém, mas ela estava lá, aleluia. O dirigente chegava mais cedo para abrir a igreja. Hoje em dia chegamos em cima da hora e no meio do culto queremos que a graça desça. Olhe para esse crente e diga a ele: tenha compromisso com a obra de Deus. Aleluia, você pode dar um glória a Deus. Não fique com raiva de mim não. A palavra é que nos direciona, irmão. Precisamos ter compromisso. Aleluia. Não aprendemos da maneira errada, aprendemos da maneira certa. Dê um glória a Deus aí onde você está. Aleluia. Quando chegávamos da igreja, o fogo já estava pegando aceso. Sim ou não, irmão? Aí Paulo está lembrando a Timóteo: olha, a tua avó e a tua mãe dentro de casa, perseguida, atribulada, porque os historiadores dizem que os familiares, tanto da mãe como da avó, não eram cristãos. Mas Timóteo sempre via, aleluia, o testemunho delas. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus?
Testemunho de quem? Delas. Será que está todo mundo entendendo, irmão? Diga amém. Olhe para esse crente e diga a ele: guarde o que é bom. Você está entendendo? Guarde o quê? O que é bom. Testemunhos bom. Paulo iniciou dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, olha para quem está fazendo o que é correto. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Né? Porque a gente às vezes só quer olhar para o problema, não para as coisas boas. Quando olhamos para testemunhos bons, aleluia, traz em nosso coração o fervor e a força de continuar. Paulo estava dizendo: Timóteo, não desfaleça em seu coração a vontade de orar, porque você não tem aprendido com a pessoa errada. Você tem conselho de pessoas certas, aleluia. Sabe o que falta em mim e você? Um filtro. Falta o que, irmão? Um filtro. Para tirar o que, absolver aquilo que presta e retirar aquilo que não presta. Mas se olharmos o que eles estavam querendo, o que Paulo estava querendo dizer a Timóteo, acompanhe comigo o verso 6 do capítulo 1. Aleluia. Está todo mundo entendendo aí, irmão? Diga amém. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Reavives. Esta palavra no grego, irmão, quer dizer, aleluia, charisma, o dom, charisma. O mesmo dom que foi derramado sobre os apóstolos, aleluia, em Atos dos Apóstolos. O mesmo que Paulo relembra na primeira carta a Coríntios, capítulo de número 13. O dom que é poder de Deus, aleluia, para exercer sobre sua igreja. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: reavivas. Quem está entendendo, diga amém. Ele estava dizendo o quê? Reavivas. Se olharmos o que no grego significa missionário, é que nem fosse assim: olhe para cá, está cheio de brasa, só que a brasa está apagada. Aí ele disse: olha, o termo é reavives, incendeia, aleluia, acende a fogueira novamente, aleluia. Paulo está dizendo: olha, não desfalece o dom que existe em teu coração, porque você não está olhando para a direção certa, está olhando para a direção errada. Então reanima, reaviva o desejo da pregação da palavra, do louvor, da adoração, do serviço na obra de Deus, aleluia. Não perca o fervor de fazer a vontade do céu, aleluia. Não desfaleça, irmão. Quantos de nós desfalecemos no meio do percurso fazendo a obra? Paulo está dizendo a Timóteo que perdemos algo no meio da nossa caminhada, e este algo deixamos para trás. Agora Paulo está dizendo: tende a lembrança que quando tu dobrasse o joelho, aleluia, e o pastor orou, e a missionária intercedeu em oração, e o óleo desceu sobre a tua cabeça, ou a imposição de mão dos santos, aleluia, se era para dirigente, se é para diácono, se é para auxiliar, se é para evangelista, se é para missionária, existia um fervor em nosso coração. Mas esse fervor, ele vai se ausentando com o tempo, e este tempo, Paulo está dizendo, pode ter se ausentado, mas balança, sacode, coloca lenha
aleluia, não podemos deixar apagar a vontade de fazer a obra do Senhor, aleluia. Glória a Deus, não podemos, irmão. Hoje nós estamos muito, eu me coloco no meio, seletivo. Aleluia. Até para dar um glória, a gente diz, deixa eu ver se eu vou dar um glória. E eu não estou querendo que ninguém dê glória não, viu, irmão? Aleluia, mas eu estou dizendo é que a gente está seletivo. Aí Paulo diz, olha, antigamente você não era assim. Olha para esse, vamos balançar ele aí, diga, antigamente você não era assim não, oh glória a Deus. Aleluia, era uma tocha acesa. Aleluia, era uma tocha acesa. Assim ou não, irmão? Balança ele até ele dar um glória. Diga, você não era assim. Você era uma tocha acesa. Já chegava marchando. Tira a cinza, aquece, aquece. Aleluia, a obra precisa de você aceso. Oh glória a Deus, estou sentindo Jesus aqui, irmão. A obra precisa de mim, de você aceso, crente. Aleluia. Um crente apagado. Paulo estava dizendo, eu sei, oh glória, que aí tem brasa, mas precisa aquecer novamente. Oh glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus com essa palavra, irmão? Precisamos aquecer. Olhe para cá. Repare-me bem, uma brasa acesa, ela aquece a outra. É só abanar. Sim ou não? Tem gente aqui que gosta de churrasco, irmão. Sim ou não? Oh, glória. Botou o fogo, né, irmão? Tá o carvão tudo lá e começa. Né? Sim ou não? Começa. Daqui a pouco a labareda está pegando fogo. Aí um grita de lá, joga água para não queimar a carne. Né, meu pastor? Oh, glória. Joga água para não queimar o quê? Porque a labareda está muito acesa. Eita, tem mistério aqui, viu, irmão? Como assim, pastor? Quanto mais o fogo pega, mais a carne queima. Oh, glória. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus? Diga para esse crente, deixa o fogo pegar. Aleluia, deixa o fogo pegar, irmãos. Precisamos estar aquecidos, aleluia, para a obra de Deus. Glória a Deus. Paulo estava dizendo, olha, o teu fervor era outro, o teu ânimo era outro. Olhe comigo, o capítulo 1 ainda, versículo de número 6 que a gente leu, não foi? Reavivar, fazer o fogo subir. Glória a Deus. Às vezes, esse é o termo no grego, às vezes, irmão, tem gente, me perdoe aí a expressão, que faz o fogo subir da carne. Né, irmão? Sim ou não? Não do Espírito. Glória a Deus. A carne sempre sobrepõe. Por quê? Característica tem, eu não vou entrar nesse tema, mas vamos para outro. Reatiçar, reavivar, reerguer. Aí ele diz que o dom o quê, irmãos? Glória a Deus, capítulo 1, versículo de número 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Olha para cá. O crente que tem o fogo do Espírito aceso, ele não é um crente covarde. Ele não é um crente o quê? Covarde. Vamos visitar ele e dizer, eu vou. Mas a irmã está cheinha lá de teté. Eu vou, né, missionária? Oh, glória, aleluia. Um crente, olha para cá. Um crente avivado, cheio da presença de Deus. Quando a sua liderança diz vamos, ele nunca diz não. Não é não, irmão? Agora quer ver um crente que a brasa está apagada? É só a missionária dizer assim, domingo consagração. Eu mesmo venho.
Sim ou não, irmão? Deu glória aí? É para mim também, irmão, é para todo mundo. O pirão todo mundo come. Oh, glória a Deus. A palavra é para todos. Precisamos, aleluia, buscar as coisas de Deus. Precisamos buscar as coisas do reino. Aleluia. Precisamos guardar o que é bom. Glória a Deus. Amém? Está todo mundo entendendo, irmão? Capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito mas de que, irmão? Poder, de amor e de moderação. A minha versão é diferente. Poder, amor e moderação. Oh, glória. Poder. Sabe que poder, irmão? É uma característica de saber a tomar decisões. Dê um glória aí. Crente que ora, crente que é cheio do Espírito Santo, ele sabe tomar decisão. O poder que Paulo está dizendo a Timóteo, tu terás poder e autoridade para tomar decisões na obra de Deus. Aleluia. Sabendo eu e você que se não tomarmos decisão sem este poder, é a nossa vontade, não é a vontade de Deus. Por isso que ele está dizendo, olha, Deus te dará poder. Então aquece a brasa, desce no Espírito, busca as coisas de Deus, porque a tua decisão vai ser debaixo da haste do Espírito Santo. Tu não vais se arrepender, porque tu terás autoridade. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Autoridade, irmão. Aleluia, glória a Deus. Também ele diz, aleluia, além do poder, ele diz a palavra amor, ou em algumas versões, caridade. Mas o amor, irmão, olhe para cá, o amor ele traz equilíbrio para tomar decisões. Está todo mundo entendendo? Diga amém. O amor ele traz o que, irmão? Equilíbrio para tomar o que? Decisão. Olhe para cá, olhe para cá. Estou um tempinho dirigindo ali Penedo, acho que é 7 anos. Hein? O cabelo já está caindo, cheio de cabelo branco. Mas olhe para cá. Tem crente que a gente não pode chamar atenção na frente dos outros. A gente tem que chamar com cuidado, né? E mesmo quando a gente for chamar atenção, a gente tem que dizer, Jesus te ama tanto. Por quê? Vai usar a autoridade, o poder, sim ou não? Mas tem que ter o quê? O amor. Que se torna o quê? O equilíbrio para tomar decisões. Oh, glória a Deus. Tem gente que toma autoridade, poder, sem o amor. Quer ver, irmãos? Ele antes de analisar a situação do irmão ou da irmã, ele a condena logo e diz, eu sou o dirigente. Dê um glória aí, irmão. Estou falando para mim que eu sou dirigente, né? Não é assim? Eu sou o dirigente do órgão e acabou-se o papo. Oh, glória. Está todo mundo entendendo? Dê um glória. Se a minha e a tua decisão não tiver baseado do amor, o nosso dom é inútil. Rapidinho, irmão, eu quero voltar para esse tema mais rapidinho. Abra comigo, 1 Coríntios. Capítulo de número 12. Só para a gente entender o que diz o capítulo de número 13. Glória a Deus. Capítulo de número 12. O último versículo de número 31. Vamos ler o versículo de número 30, 31 e o primeiro do capítulo 13. Amém?
do 12, vamos ler o versículo 30 e o 31. Tem todos os dons de curar? É uma pergunta. Fala todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Aí ele diz o quê? Entretanto, versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons. Amém? Ele fala de quê? Que a gente tem que procurar os melhores com zelo. Sim ou não? Agora, olhe comigo o início do capítulo 13. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo mais excelente. Olhe para cá, olhe para cá. Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos procurar com zelo os melhores o quê? Dons. Mas, entretanto, ele nos mostra um caminho mais excelente. Como assim? Ele estava dizendo, a procura do dom tem que haver, mas o dom ele tem que ser exercido com amor. Dê um glória aí, irmão. Tem que ser exercido com o quê? Olhe comigo o capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Aleluia. Ele estava dizendo, eu posso até pregar, eu posso até cantar, eu posso até marchar, aleluia, mas se eu exerço esse dom sem amor, não é um caminho excelente. Oh, glória, dê glória aí, irmão. Ele estava dizendo, o dom tem que estar ligado com o amor. Dê um glória aí, irmão. Olhe para cá, olhe para cá. Se exercemos um dom na obra do Senhor, temos que exercer ele com amor. A pergunta, aí você responde para você mesmo. Será que estamos exercendo a função que Deus nos deu com amor? Ou somente por estar no cargo? Oh, glória! Aleluia! Eu me ponho também no meio, viu, irmão? Está todo mundo aqui comendo mesmo pirão. Sim ou não, irmão? E se me permite. Amém, irmão? Está todo mundo entendendo aí? A gente precisa exercer com amor. Glória a Deus. Vamos voltar lá para Timóteo. Aleluia. Aí o que ele está dizendo? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de Deus de poder, de amor. Aí vem um outro ponto. Moderação. Olhe para cá. Esse moderação significa saúde mental. Oh, glória. Deu glória aí. Por isso tem tantos crentes ficando perturbados. Né, irmão? Tantos líderes se matando. Porque a pressão é tanta que não exerce mais por amor, mas exerce por obrigação. A demanda é essa. Aí a demanda é sábado, a demanda é domingo, a demanda é segunda, a demanda é terça, a demanda é quarta, a demanda é quinta, a demanda é sexta. E quando você vai ter um tempo para você? Aleluia! Quando você vai ter um tempo para sua família? Aleluia! Precisamos ter saúde mental, porque nós somos ferramentas de Deus para sacudir o inferno. E se não tivermos bem, não fazemos a obra bem. Aleluia! A obra não deixa ninguém doente. Oh, glória a Deus! Estou sentindo Jesus aqui, irmão. A obra não deixa ninguém doente. Precisamos ter tempo para a gente, irmão. Quantos pastores, quantos líderes estão perdendo a sua família porque estão traindo ela com a obra de Deus e dizendo foi Deus que mandou. Cuidado
é a sua casa. Se a sua casa não está bem, você não está bem. Aleluia! Precisamos estar bem para fazer a obra de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo: cuida de ti, Timóteo. Aleluia! Para depois não dizer que foi a obra que te deixou doente. Oh, aleluia! Eu já vou terminar, irmãos. Glória a Deus. Precisamos estar bem para que a obra fique bem. Sim ou não, irmão? Às vezes a gente está tão aperreado em casa, chega, vai descontar na obra. Né? A irmã olha para a gente com a cara feia, a gente quer, né, descontar. E as coisas de Deus não são assim, a gente tem que estar bem para fazer a vontade de Deus. Eu já vou concluir, irmãos. Aleluia. Capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Agora ele aconselha que este evangelho é de sofrimento, mas não é de vergonha. É poder, missionário. Poder de quem? De Deus. Olhe comigo. Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 16. E eu já volto aqui para Timóteo. Já sei que vão dizer a missionária: não bota aquele pastor mais não. Oh, glória. Né, irmão? Sim ou não? Capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, mas também do grego. Olhe para cá, ele estava dizendo: olha, este evangelho não é vergonha, ele é poder de Deus, aleluia, para mim e para você, e este poder ele é exercido. Olhe para cá, aleluia, tem autoridade, governo, né? Sim ou não, irmão? Tem governador, tem prefeito, tem presidente, tem tudinho, sim ou não? Mas todos eles se prostam diante de um homem e de uma mulher de Deus. Não existe autoridade maior do que os servos do Senhor. Aleluia. Não existe, irmão. Então isso não é vergonha. Aleluia. Tem um líder político que ele está internado. E este líder político agora, os pastores pediram para ir lá fazer uma oração. Todos eles se prostam diante dos servos do Senhor. Pode ser pastor, pode ser membro, pode ser missionária, pode ser diácono. Quando a autoridade chega, a autoridade do recinto é do homem e da mulher de Deus. Todos se prostam, aleluia, mas o poder de Deus, ele se apresenta, aleluia. Carregamos esse poder. Carregamos essa autoridade, aleluia. E hoje, olhe para cá, muitos têm vergonha. Sim ou não, irmão? Muitos têm o quê? Vergonha. Olhe para cá, vou fazer você meditar mais um pouco. Olhe para cá. Porque antigamente, cada esquina, a gente via um crente evangelizando. E hoje é difícil. Sabe por quê? Porque o crente parou de ter testemunho fora da igreja. E não tem mais autoridade. Porque antigamente o crente ele tinha autoridade dentro e fora da igreja. Hoje tem gente que só é crente dentro da igreja. Fora ninguém conhece ele e ninguém conhece ela.
Aleluia. Mas Paulo está dizendo, olha, não te envergonhe em pregar a palavra. Se é dentro da igreja ou fora da igreja, é poder de Deus. Aleluia, é poder de Deus. É poder de Deus. E esse poder está em nossas mãos, está em nosso joelho, está em nossa oração. E o diabo tenta limitar os crentes. Ele tenta colocar uma barreira para fazer com que a gente não avance. Mas a autoridade está em nossas mãos, a autoridade está no sangue do Cordeiro, a autoridade está comigo, está contigo. Então que o Senhor levante a geração de Paulo, de Timóteo neste lugar, mas que pregue a palavra em tempo e em fora de tempo, mas pregue a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu concluo, irmão. Deus nos chamou para uma santa vocação. Aleluia. Capítulo 1, versículo 9. Aleluia. Que nos salvou e nos chamou para uma santa ou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, aleluia, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olhe para cá. Eu termino. As obras, elas não salvam um crente, mas a obra tem que estar ligada com a fé. Às vezes nós vemos final de ano, muita gente ímpia, cesta básica, isso e aquilo outro, e a gente vê as obras. Sim ou não? Mas passou o ano todinho e não teve fé. A fé, ela tem que estar ligada com as obras. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que se ele guardasse a lei e não tivesse a fé, aleluia, o seu testemunho não valeria a pena. Porque aquilo que Tiago diz, a fé sem a obra é morta, aleluia. Os dois, eles têm que estar ligados. Outra coisa, olhe para cá, irmão, olhe para cá. Às vezes a gente usa a fé, mas não usa as obras. A gente usa o quê? A fé, mas não usa as obras. Um exemplo. Oh, glória a Deus. Eu termino, irmão. Vou fechar aqui. Olhe para cá. A gente vai visitar o irmão. O irmão está com uma luta, uma prova, sem nada em casa. A gente vai lá, ora por ele. E diz, Jesus, faz um milagre. E vai-se embora, irmão. Fiz minha parte. Qual foi a sua parte? Orei por ele. E a obra, irmão, tem que estar o quê? Ligado, oh glória. Tá dando para mastigar aí, irmão, tá? Sim ou não? Tem que estar o quê? Ligado à fé e às obras. Por isso, irmão, eu termino apenas o versículo 10 para concluir a qual foi lido. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante ao Evangelho. Que Paulo está dizendo a Timóteo que é o seguinte: 67 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, e muitos que ali tinham visto Cristo ser, aleluia, levado aos céus. E ele diz o seguinte: este Cristo a qual nós servimos, ele foi o único que teve a autoridade de vencer a morte. Aleluia. A qual nós pregamos a palavra. A qual teve autoridade. E o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É esse a qual nós servimos. A qual nos deu poder e autoridade para a pregação do Evangelho. Então olhe para cá para eu concluir a minha frase, irmão.
pregue a palavra, faça a vontade de Deus, seja obediente ao Senhor, e eu creio que naquele grande dia, Ele, aleluia, guardará um presente para mim e para você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.